Ufa, voltei. Graças a Deus. Amém. Olá, meus amigos. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor, Salvador, Jesus, o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. E eu quero poder falar com você essa noite, abordar com cada um dos irmãos um assunto que tem crescido a cada dia que passa em nossa sociedade. Eu quero falar hoje sobre uma questão de relacionamento entre mãe e filho, entre pais e filhos. Eu não sou pedagogo, né? Mas como um orientador espiritual, como alguém que sempre traz uma palavra, alguém que sempre ora, alguém que sempre está pronto a ouvir o seu desabafo, sentiu no coração e pediu uma palavra para Deus, para podermos entender o que está acontecendo. Porque não é uma, nem duas, nem três. São várias mulheres, são vários irmãos, irmãs, são várias famílias que têm sido atacadas. Poderia chamar de fenômeno em que os papéis invertem o valor, em que o filho manda dentro de casa e a mãe passa a ser a empregada do filho, a mãe passa a ser a escrava do filho. A inversão de valores dentro da família, dentro da estrutura familiar. O Espírito me levou hoje a meditar sobre essa palavra, trazer uma palavra para você, mãe, para você, pai. Luz Ortiz, amém. Minha querida hermana de la Ciudad del México, gracias a la paz de Dios a su corazón y su familia. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Seja bem-vinda, bem-vinda a este canal em que nós estamos unidos em Cristo para falar do Evangelho de Jesus Cristo e do Espírito Santo, para que possamos receber a paz de Deus. Que Deus venga volver seus olhos, mirar seus olhos para todos nós outros, principalmente a família, el madres, el padres, el niños. Então, meus irmãos, essa é a minha irmã Luz Ortiz, da cidade do México, que está sempre me acompanhando e orando junto comigo. Então, esse é o motivo que eu chamei você aqui, essa madrugada, para refletirmos sobre a inversão de valores entre filhos e pais. No meu canal do WhatsApp, eu tenho recebido muito isso. As mães chorando, as mães lamentando, as mães sofrendo, mães sendo agredidas por filhos, mães sendo maltratadas por filhos. Qual é o erro? Aonde é o erro aí? Na educação, na criação? Vamos à luz das Escrituras de Deus saber o que é que está acontecendo? Vamos orar, rezar nesse momento, falarmos com Deus, nosso Padre eterno. E eu quero dar a você uma bênção
Quero dar a você uma bênção em hebraico. Essa bênção é especial porque ela significa: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Bekiro levakha uvekho nafecha uvekho Meodeha. Ve'hayu hadevarim ha'el yasher anochi. Metzavecha hayom al levarecha. Ve'henatan levinakecha. Ve'dibantaban. Beshivetcha. Bevetcha. Uvelikhatecha. Vadere. Uvshok becha. Uvremitcha. Ushartan leod al yadecha. Ve'hayu letotafot. Ben enekha. Uktavtan al mezuzot. Betra. Uishra barrega. Baruata. Adonai Eloheinu. Melech haolem asher kedesh anu. Bemitzvah Bitzvanu Lehit Atef Betzitzi Mayaka Kadecha Elohim Uvenei Adan Betel Kenafra Yehasayum Irvervum Miderhan Betera Vena Kashal Adenaka Taskeni ki imiha mekul haim, berohani eor meho, kadeshha lebodha, betzidika, tekha leisrei lev. Como é preciosa tua bondade, ó Deus! Os filhos dos homens se refugiam na sombra de tuas asas. Eles saciarão com a delícia de tua casa. E tu lhes darás de beber do rio da fonte da vida. Na tua luz veremos luz, concede tua bondade para teus conhecedores e tua justiça para os de coração reto. Vamos hablar com Deus, falar com Deus neste momento? Amado e eterno Deus, Pai das luzes, em nome de Jesus, nós entramos na vossa presença nesta hora, suplicando em primeiro lugar a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, o teu amor. E nessa noite eu peço uma bênção especial a todas as famílias, a todas as mães, aos pais que têm pagado um preço alto, que têm sofrido muito com os seus filhos que cresceram e se tornaram rebeldes, os verdadeiros inimigos dentro do lar. Pai, dai-nos a palavra do teu Espírito Santo. Nesta noite, dai-nos uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento, uma palavra em que nós venhamos saber usar e que tenha efeito, sabedoria, causa e efeito no doutrinamento, na ressocialização de nossos filhos. Abençoe, ó Deus, a palavra desta 0 hora de hoje, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que diz assim, está no livro de Provérbios, capítulo 29 e versículo 15. No capítulo 29,
e versículo 15. Muito bem, retomando, vamos então ler a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 29 e versículo 15. Salomão, na sua sabedoria, ele escreve, né? Ele escreve dizendo assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara e a sabedoria, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Esse é um texto tirado do livro de Salomão, Provérbios, capítulo 29 e versículo 15. É um texto que vem a calhar e, ao mesmo tempo, esse texto de Salomão, como tantos outros, ele nos coloca numa situação um tanto meio que complicada, de acordo com as políticas públicas, as pedagogias, as psicologias do estudo, não é verdade? Por quê? Você que é mãe e você que é pai deve ficar atento. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós não podemos, de forma alguma, sermos negligentes na educação dos nossos filhos. Não podemos ser negligentes no que diz respeito à formação no caráter, na ética, na moral, no caráter da personalidade dos nossos filhos. Então, a gente começa meditando nessa palavra. A vara e a repreensão dão sabedoria. Eu ouvi um filósofo dizer uma vez que o não de um pai é 1 milhão de vezes maior do que um sim. Porque se o pai ama o filho, o pai jamais vai dizer um sim, cedendo os caprichos, os mimos, não é? Do filho que quer ir numa balada, que quer ir numa rave, que quer passar a noite fora. Oh, minha prima, minha bênção, shalom para você, mulher mais que vencedora. É como se fosse uma irmã minha, é uma bênção de Deus. Então, minha prima Cris, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, quando o Salomão, ele nos ensina no Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. E essa minha prima, ela é professora, pedagoga, ela entende muito mais, interage, manipula muito mais sobre o relacionamento entre pais e filhos. O Salomão fala assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O que Salomão está dizendo aqui? Salomão, esse é um livro muito antigo de Salomão. Vamos chutar aí uns 3.000, 5.000 anos. Não, 5.000 anos não, mas uns 3.000, quase 4.000 anos tem o livro de Salomão. E já o homem mais sábio do mundo, né? Nunca houve homem tão sábio quanto Salomão. E ele já escrevia por orientação divina, pelo Espírito Santo, sobre a questão do relacionamento. Olha o que nós aprendemos hoje de pedagogia, de psicologia, de relacionamentos, pais e filhos, a revista antiga,
que é uma pena que não tem mais, nunca mais eu vi essa revista, e tantos outros pedagogos bons que já ensinaram como um pai e uma mãe educa o seu filho, não é? Então Salomão já está dizendo que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. O que Salomão quer dizer com isso? Eu tenho recebido no meu privado muitas mães chorando. Filhos com problemas de droga, cocaína, tráfico, filhos envolvidos no crime. Hoje mesmo uma irmã desabafou comigo 50 minutos. Ontem uma outra irmã também de Portugal desabafou comigo um bom tempo chorando, já é senhora e os seus filhos são adultos. Então, o que é que está acontecendo no mundo de hoje, na sociedade de hoje? Primeiro temos uma política pública, deve ter sido desenvolvida aí por uma equipe de psicólogos ou psiquiatras e educadores que proíbem o bater, né? Tem a lei da palminha, a lei da palma. Você sabe quantas crianças que hoje se empoderam, se ensoberbecem, estendem a mão, o dedo em riste na cara do seu pai e da sua mãe e diz: eu posso fazer o que eu quero e a senhora não pode me agredir. Eu sou uma criança, eu sou menor. Se a senhora tocar um dedo em mim, eu ligo para 190 e a senhora vai presa. E essa questão, é claro que na escola nenhuma educadora vai bater numa criança. Mas você sabia que uma professora tem as mãos atadas na escola, pela prefeitura e pelo Estado? Você sabia que uma professora não pode revidar em nada, a não ser chamar atenção, ou chamar a pedagoga, ou chamar a diretora da escola, ou então fazer um boletim de ocorrência, porque parece-me que as políticas públicas esqueceram que uma criança que tem 14, 15 anos hoje, às vezes tem um corpo físico um tanto avantajado e muito mais forte do que um professor e uma professora, e o que vimos e vemos nas redes sociais é que crianças não, adolescentes, cavalos, moças grandes, jogam papel na cara do professor, humilham o professor nas salas de aula do Rio de Janeiro, em São Paulo e pelo Brasil afora. Batem, esmurram, socam o professor na sala de aula e esse fica ao Deus dará com as mãos atadas. Não pode desferir uma palavra de ofensa a um aluno, senão ele vai responder um processo. Aí eu te pergunto, o que acontece? Existe um grande equívoco na questão da formação de crianças no Brasil, aonde você vai, se relaciona com o homem, você engravida, mas você migra a sua responsabilidade de criar o seu filho. Você joga nas costas do professor, você joga nas costas do Estado. O Estado dá apenas educação técnica para o seu filho. O Estado apenas dá um preparo para o seu filho. A professora não é responsável pela formação do caráter do seu filho. A formação do caráter do seu filho é sua dentro da sua casa e dentro do seu lar. A educação vem de berço, já diziam, não é verdade? Então, voltando a Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Sabe de uma coisa, gente? De todas as coisas, de todas as mães que eu tenho atendido na minha rede social, as mães que têm chorado muito são aquelas mães, aqueles pais ou aqueles parentes que quando a criança é pequena, a criança tem lá os seus 2 aninhos de idade, e sempre a criança não é tão inocente assim quanto você pensa, quanto nós pensamos. De jeito nenhum. Ah, mas ele é criança, ele não sabe o que está fazendo. A criança, eu vou dar um depoimento aqui, que eu vi há muitos anos no Jornal Nacional. Se você buscar na internet, você vai ver, deve ter vários já. De que uma criança, apenas de 4 anos, ela inventou que um homem
afrodescendente, um negro, havia molestado ela e estuprado ela. Essa criança disse isso. Criança. E os Estados Unidos, você sabe, em algumas regiões, o racismo é muito forte. Chamou-se a polícia não fez exame para comprovar, comprobatório, sei lá, do IML, saúde pública, se a criança de fato fora violentada ou não. A polícia prendeu, não deu chance de defesa para aquele homem, jovem. Aquele homem deixou sua esposa em casa, seu filho, foi levado ao julgamento, foi preso, pegou perpétua. Anos mais tarde, a atitude daquela criança, incentivada pelo meio social em que vivia de racismo, a sua consciência começou a apelar. Talvez as orações, os clamores daquele homem, nos casos das penitenciárias americanas, tenha chegado a Deus. E aquela criança desenvolveu problemas psicológicos, porque a sua consciência não permitia que ela vivesse tão bem. E ela começou a passar por psicólogos, psicanalista, terapeuta, ela começou a passar por psiquiatras, até que o psiquiatra conseguiu extrair dela o que tanto lhe afligia. Que quando criança, uma moça linda, americana, dos olhos azuis, loira, quando criança, ela resolveu brincar e acusou aquele homem de tê-la estuprado. Então, por orientação do psiquiatra e da equipe dele e de psicólogos, eles conseguiram fazer com que ela confessasse isso e chamasse os seus pais. E os seus pais, ao invés de apoiar um profissional da saúde, para que a sua filha contasse a verdade no tribunal americano e libertasse aquele homem de uma acusação de estupro que ele não fez há 40 anos atrás, os pais preferiram acoitar a filha, passar a mão na cabeça da filha, aquela coisa toda. Até que o psiquiatra e a sua equipe não os ameaçou, mas disse, se vocês não contar, eu vou contar, porque agora não se trata de um sigilo entre profissional e cliente e paciente. Trata-se de uma confissão de alguém que está sofrendo, que pegou prisão perpétua por nunca ter violado a sua filha. Então nós levaremos isso até o tribunal. E assim foi. Chegaram à conclusão de que a filha estava errada, que realmente deveria confessar para libertar o homem da cadeia. 40 anos depois, por causa de uma brincadeira, por causa de uma invencionice, por causa de uma influência racista americana, sulista dos Estados Unidos, por causa de ouvir pai falar negro não presta, negro é isso, negro é aquilo, a influência exterior formou nessa criança um ser horrível. A criança não nasce racista, a criança não nasce maldosa, a criança não nasce malcriada. A criança absorve do seu mundo exterior o que ela vê, o que ela ouve. Nós, pais, somos espelhos, referências. Nós reveramos, nós brilhamos, nós fluímos em tudo a formação dos nossos filhos, dos nossos pequeninos. E é isso que essa criança americana, essa jovem, essa criança com 4 anos, recebeu dos seus pais. Que o negro não prestava, que a raça negra deveria ter sido extinta. Ela ouvia isso com 4 anos. Por isso eu digo, com 4 anos, criança tem uma consciência que você nem imagina. Criança é capaz de dominar. Criança é capaz de fazer irmãos e irmãs se brigarem. Criança é capaz de inventar mentiras das mais horrorosas. Não é porque é criança que sempre está falando a verdade, gente. Vamos acordar. Então, chegando no tribunal, reabriu o processo. O homem já, 40 anos depois, já velho, nunca viu seu filho, nunca viu seus filhos crescerem. Os sonhos dele foram todos destruídos. Ele foi segregado. Não viu seu filho crescer. Nada, nada. Nem o Natal, nem o Ano Novo, nem Dia dos Pais, nem aniversário, nada.
40 anos depois, essa moça confessa diante do tribunal. O juiz, a corte americana, resolve então indenizar, primeiro, esse cidadão inocente que foi preso, tentar reparar um dano irreparável, horrível, dentro de uma prisão americana. Indenizar com dinheiro. Segunda atitude do juiz, processou, ordenou que essa moça, agora bem de vida, formada, arquiteta, e os seus pais, que foram coniventes com tudo isso, indenizasse esse homem. Terceiro, libertou esse homem, tirou esse homem do corredor da prisão perpétua, da condenação perpétua americana. E quarto, decretou a prisão da moça. Para você ver que os pais têm que conhecer, conversar, manter o diálogo cotidiano sempre com os seus filhos, a fim de os lapidar na formação de um ser humano ótimo, de um ser humano maravilhoso, sabe? Mas não passar a mão na cabeça dos erros dos filhos. Salomão está dizendo aqui, Provérbios 29:15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Entregue a si mesma. Como que a gente pode imaginar isso? Você já ouviu aquela história? Uma menininha de 2 anos, ou de 3 anos, ela faz uma raça, ela faz uma criação qualquer. E aí o que acontece? O pai, a mãe, os parentes, a tia, ou talvez a avó, o que eles falam? Olha que lindinho, nossa, mas é igual a mãe, né? Você vê, tem uma personalidade, olha, faz igualzinha a mãe. E a avó vem, para estragar mais ainda, mas é igualzinha a mãe quando era pequena. Essa bichinha tem personalidade. Aí vem o pai e fala, eita cabra macho. O filho dá um tapa na cara do pai, todo mundo dá risada porque é pequenininho. O filho mostra a língua, o filho põe o dedo na cara do pai porque é pequenininho. E tudo fica em tom de brincadeira, de normalismo, quando na verdade não é. A criança está apenas especulando. Mesmo que inocentemente, ela está especulando, ela está vendo até onde ela pode alcançar, avançar, o que ela pode fazer. Quem cede mais nesse jogo da criança? Eu não estou fazendo apologia de que criança é um demônio, é um monstro, mas que criança não é tão pura, não é tão ingênua assim. Então, por isso que a Bíblia, Salomão ensina, Provérbios 29:15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma. Ah, meu filho já tem uma personalidade boa, já é independente. Nessa de independência, você está sabotando a si mesma. Por isso que eu disse, mulheres que se sabotam, mães que se sabotam, sabe? Fecha os olhos, tapa o sol com a peneira, joga o pano por cima, joga para debaixo do tapete. Tudo que o filho faz quando é criança, a mãe vai lá e pum, passa a mão na cabeça. Principalmente, orando essa tarde, o Espírito Santo falou. Fale principalmente com aquelas mães divorciadas ou com aquelas mães que são mães solteiras. Sabe por que isso? Ou aqueles pais, aquelas mães cujo filho é único. Sabe por quê? Porque quando o filho é único, ele é mimado. Quando o filho não tem o pai presente ou não tem a mãe presente, ele é mimado 10 vezes mais. Porque tudo que o filho reclamar ou fizer, qualquer dorzinha, a mãe vai de forma exacerbada, de forma exagerada, a mãe vai querer fazer, realizar todos os seus gostos, caprichos, porque ele é filho único, ele não tem irmão, deixa tadinho, ele não tem pai, ai tadinho, ele não tem pai. E aí a mãe vai entregando o filho a si mesmo. Ele vai desenvolvendo, através dela, através do passar a mão na cabeça em tudo, ele vai se desenvolvendo um cara que quando ele crescer, ele vai ser o seu primeiro algoz, o seu primeiro inimigo. É o que eu tenho visto hoje no privado. Tem mães agora, nesse momento, que se arrependem, lamentavelmente se arrependem de terem adotado e de terem tido filho, normalmente, biologicamente, do seu marido. Mas a culpa de quem é? É só da
criança? A culpa é do pequenino que vem ao mundo? Ou a culpa é da desestrutura e do despreparo em educar o seu filho? Em educar a criança? A vara e a repreensão dão sabedoria. Acho que o filósofo Cortella, se não me engano, não sei bem o nome dele, um barbudão da USP, ele é maravilhoso em suas colocações. E ele disse que, às vezes, o não de um pai, o não de uma mãe, é o melhor sim que se dá. Porque se eu sei que se meu filho andar com aquele fulano, se meu filho andar com aquele grupo, se meu filho se envolver com aquele tipo de balada, ele vai se autodestruir, ele vai perder os seus valores. As más companhias corrompem os bons costumes, não é isso que diz o adagio popular, o ditado popular? E esse ditado ele é verdadeiro. Ele não é falso, invencionice, não é uma utopia, um sofisma, ele é real. Porque se o filho não tem uma boa estrutura no seu lar, se tudo que o filho quiser, você, mãe, disser sim, porque ele não tem pai, porque ele não tem irmão, e você se sente com o coração compungido, não, tem que agradar meu filho. Se você ceder tudo para agradar o teu filho, achando que você está ganhando o teu filho, erroneamente você está perdendo o seu filho. E existe uma palavra em hebraico chamada sanne, ou sanre. Essa palavra significa ódio. Então, quando você diz não ao seu filho, não, você não vai. Não, você não vai ganhar tal presente. Não, você não vai ganhar celular. Não, você não vai fazer o que você quer. Você não está sendo ditador no seu filho, não. A Bíblia ensina vara. Se eu for entrar no termo vara, pode dar polêmica, e com as políticas públicas da lei da palmada, né, vocês podem achar que eu estou fazendo uma apologia que você deve bater no seu filho. Mas não é isso. Os cristãos, os que têm a palavra de Deus, eles não precisam bater. Você não precisa bater no seu filho. Agora já passou, seu filho está um cavalão, está grandão, está adulto, né? Agora ele bate em você. Mas a verdade é que não há necessidade de bater. Porque existe o diálogo, existe a conversa, a disciplina, existe a repreensão, a exortação, existe a conversa. Agora, quando você perdeu as rédeas, passou pelos seus dedos, quando você não conseguiu manter o seu filho à base do olho no olho, do diálogo, da conversa, aí vem a segunda coisa, que é a apelação. Aí quando você apela, faz besteira, bate exageradamente, mas também uns tapinhas no bumbum não vai fazer mal a ninguém, não vai matar ninguém. Hoje existem grandes homens da história, da vida. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, apanharam muito quando crianças. Varas de marmelo, cinta, e ninguém virou marginal, ninguém virou drogado, ninguém virou ladrão, ninguém virou prostituta, nada disso. Cada um seguiu o seu caminho. Porque o temor, o medo de apanhar, mantinha você na rédea curta. Mantinha sua mãe na rédea curta quando era criança. Então se fica muito no passado, mas a história é legal e bacana por isso. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos que as boas criações, as boas educações funcionaram. E funcionaram bem. Agora, a educação de hoje, com tanta tecnologia, com tanta psicologia, com tanto didática, não é? Com tanta pedagogia, com tanta coisa, com tanta política pública, estamos abaixo do fracasso, miseravelmente desgraçados em toda essa política humana e educadora. E as ONGs, os grupos e professores se matam, se derramam o seu sangue entrando em comunidades, em favelas, tentando ressocializar crianças sem eira nem beira, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, que não sabem princípios e valores da vida, não sabem o valor de um útero, não sabem o valor de um peito que amamenta, não sabem o valor de uma mãe e de uma mulher.
não sabem o valor de um pai. Nada disso. Só querem comer, beber, tênis, celular, jogo, sair, dançar, fazer sexo, engravidar prematuramente, pegar doença. A vara e a repreensão dão sabedoria. Que sabedoria é essa? Respeito. Respeitar o próximo, respeitar aquele que é negro, aquele que é amarelo, aquele que é verde, aquele que é hétero, aquele que é homossexual, respeitar aquele que é crente, aquele que é católico, aquele que é espírita, aquele que é do candomblé. A vara e a repreensão dão sabedoria. Agora, se você não bate no seu filho, você não, no mínimo, não coloca ele de castigo, se você não dá um tapinha na bunda dele, né? É um termo de baixo calão que eu usei agora. Um tapinha no bumbum dele. Coloca ele, põe um medo nele. Claro que não é o pavor que vai educá-lo, é o respeito. Medo é uma coisa, temor é outra, respeito é outra coisa. Mas se você não faz isso, se você é sempre consensual, com aquela coisa de criancinha, ai que lindo, olha a personalidade dele, você vai estar criando, causando uma metamorfose demoníaca, diabólica, onde você nunca mais vai encontrar o seu filho dentro do corpo dele. Mas você vai ter um rebelde, irredutível. É o que nós vemos hoje. Filho, não vai, fica em casa. Filho, não namora com essa moça. Qual é que é, velha? Vai, sai papo de velho, sai fora. Dá licença, mãe. Vai se intrometer na minha vida agora? Vai ver essa novelinha aí, vai. Vai ver crochê, faz minha comida aí. Quando eu chegar, eu quero comida pra me comer. Me dá dinheiro aí que eu quero sair. Quero meu tênis, quero meu cartão, quero minha mesada. Então, meus irmãos e irmãs, a coisa é mais séria e mais grave do que você pensa. Você não escuta o que eu escuto, não ouve o que eu ouço pelo WhatsApp, pelo privado. Mulheres chorando, com medo de seus filhos, e umas rezando, orando, para que a polícia mate. Quando nós deixamos de ser amigos dos nossos filhos, quando nós, voltando ao termo em hebraico, sanhei ou sanli, quer dizer ódio. E ódio em hebraico não tem a mesma conotação, não é? Que tem na palavra ódio em português e no mundo ocidental. Odiar, destruir, matar, ter aversão, ficar longe. Não. Em hebraico, ódio significa apenas desprezo. Quando você despreza as carências do seu filho, da sua filha. Quando você prefere, pai, ficar mais com a sua mulher, a mãe do seu filho, e despreza o seu filho. Deixa o seu filho na casa da sua sogra. Não foi a sogra que fez, foi você e a sua mulher. E você, grandona, né? Faz filho e deixa o filho para a mãe criar. Para a mãe limpar o catarro do nariz. Para a mãe levar no posto, no AMA, no SUS, para trocar a fralda dele. Não foi a mãe que fez, foi você que fez. É bom fazer, é gostoso virar o zoinho na hora, não é? Mas criar também é gostoso. É responsabilidade. É você esvaziar-se de si mesma para que o seu filho cresça, mas cresça com respeito, um bom cidadão formado. Não foi a sua mãe que fez o seu filho. Meu querido, minha querida, jovem, não foi a sua mãe que fez, nem o seu pai. Não foi a sua tia que fez o seu filho. Não foi a professora da escola. Não foi a diretora. Não foi o agente escolar. Sabe? Não foi a tia que dá lá a merenda para o seu filho, para aguentar o seu filho mandar ela naquele lugar, chamar ela disso, chamar ela daquilo, dar tapa na cara do professor, chutar a carteira, rabiscar a lousa, fazer o diabo a quatro. O seu filho é uma consequência educacional sua, porque a educação ela vem de dentro do lar. A escola é apenas a parte técnica. Tá ouvindo, pai? Tá ouvindo, mãe? Não é fazer filho e deixar que a avó, que o vô, que o tio, que a prima, que a cunhada, que a vizinha ou que a professora crie o seu filho. Eles têm a missão linda de trazer educação tecnicamente, mas a educação verdadeira vem de berço. Então, quando nós entregamos nossos filhos, a Bíblia diz, Provérbios diz lá, eu vou achar aqui, Provérbios 22:6, que eu marco aqui, que é mais fácil para não ficar na Bíblia, que demora muito. 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar,
o caminho que você tem ensinado à sua criança, o seu filho. Mas fazendo uma retrospectiva, agora com você que é senhora, com relação ao seu filho que hoje te dá trabalho no seu lar, na sua casa. Obviamente que eu não vou falar o teu nome por questão de ética e eu te respeito muito. Mas como foi a criação do seu filho? Lembra, puxa na memória. Seu filho jogou uma pedra, quebrou o vidro da casa do vizinho. Seu filho rabiscou o carro do vizinho. Deixa eu ver aqui. Seu filho fez isso, seu filho fez aquilo. E você, como um gavião, como uma leoa, você foi lá e defendeu o seu filho. Você não ouviu a outra parte. Você ignorou as reclamações, ignorou as evidências, as provas do síndico. Você ignorou as evidências, não é, da escola quando o seu filho fez besteira, respondeu para a professora, quando o seu filho quebrou patrimônio público, quando o seu filho brigou na escola, quando o seu filho chamou a professora de velha, de chata, de idiota, de tapada. Você ignorou isso. Então de quem é a culpa? Somente do seu filho ou sua também? Ah, mas coração de mãe, mensageiro é coração de mãe. É verdade. Coração de mãe é coração de mãe. Coração grande. É um coração que sempre perdoa, não é verdade? E Jesus ensinou isso, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Mas eu quero dizer uma coisa para você que fala muito de coração de mãe. Por isso que eu disse, a mensagem de hoje, a conversa, são mães que se sabotam e que se sabotaram. Olha só, falando de coração, eu quero te mostrar uma coisa que talvez você não sabia, mãe. Jeremias, eu tenho essa Bíblia aqui, Ferreira de Almeida, e tenho também a minha Bíblia, que é essa Bíblia maravilhosa que eu ganhei de presente, que é a Bíblia de Jerusalém, e ela se aproxima ao máximo do original hebraico e grego. Então, no Velho Testamento, o profeta Jeremias, mamãe, papai, diz assim, né? Capítulo 17 e versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, esse negócio de coração de mãe é um grande equívoco, não é? É um grande mito que caiu na mentalidade popular. A mãe vai visitar o filho na Fundação Casa, na antiga FEBEM. É a mãe que vai levar comida para o filho quando ele está na cadeia, num CDP, numa penitenciária. E é de dar dó. Dá dó, parte o nosso coração. Mas se a mãe tivesse pensado há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, se ela tivesse não entregado o seu coração na mão dessa criança, desse adolescente, ao contrário, se ela tivesse guardado o coração dela em Deus e na palavra, porque coração aqui não é um músculo não, viu gente? Coração aqui é a pneuma, coração aqui é a alma, é você por dentro do seu corpo, são as suas emoções. Eu costumo dizer sempre para as mulheres que as emoções são os nossos piores abismos e buracos. As emoções nos cegam, nos viciam, nos tornam compulsivos, obcecados, viciados. As emoções do coração fazem com que não saibamos discernir o certo do errado. Meu filho estuprou uma moça. Ah, mas ele fez isso porque ela é uma sem vergonha. Ah, mas ele fez isso porque olha como que ela anda, com os seios quase fora, com roupa curta. As emoções, o coração, e diz que o coração é mais perverso do que todas as coisas. Então tome cuidado, mamãe. Tome cuidado, papai, ao passar a mão na cabeça do seu filho. Porque você não está ajudando ele, você não está educando o seu filho, você não está fazendo com que ele suba os degraus da vida de forma evolutiva, socialmente para o bem. Você está transformando o seu filho num estuprador, num assassino, num traficante, num ser detestável dentro de uma sociedade.
Agora, se o seu coração é tão grande como o de mãe, então por que você não pega o teu coração, entrega nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, para que você no amanhã não venha ser vítima do seu filho? Porque alimentar o egocentrismo do filho é dizer, não é meu filho. É apenas alguém que eu pari, que eu coloquei no mundo, mas não tem relacionamento de afetividade, de amor, filho com mãe. Sabe o que significa mãe em hebraico? O significado da palavra mãe em hebraico significa, é lindo, significa força das águas que vem do céu. Força, água. Água, poder das águas que vem do céu. Qual poder que você tem como mãe ou que você teve? Que poder é esse? Que água é essa que poderia ter lavado moralmente seu filho na formação educacional? E que céu, de que céu é esse que veio essa água? Né? Etimologicamente, a gente fazendo uma metáfora sobre a palavra mãe. Parar para pensar nisso. Você não é obrigada mais a cuidar do seu neto, para sua filha sair para balada, para namorar, para voltar prenha de novo, para voltar grávida de novo. Essa não foi a vida que Deus deu para você, mãe. Deus é papai. Essa não foi a vida que Deus escolheu para você. Não é errado ser avó. Não é errado ser mãe. Mas a sua filha tem que tomar vergonha na cara. O seu filho tem que tomar vergonha na cara de criar os seus filhos. A responsabilidade é deles, não é sua. A responsabilidade da mãe e do pai. Mas não é responsabilidade dos avós, e nem do professor, nem da tia da escola. A responsabilidade é de quem faz o filho. Você não é obrigada a deixar que o seu filho traga mulheres para dentro da sua casa. A sua casa, mãe, não é um motel. A sua casa, mãe, não é um albergue noturno, social, de caridade. É o seu lar, o seu lar. Seu filho deve respeitar este lugar. Filho, como diz a música lá do Zezé de Camargo e Luciano, que o filho é que nem passarinho, cria asas, quer voar. Já soltei a faculdade, porque a questão agora é a questão da canguru. O filho vai sair, vai ficar até quando aí dentro da bolsa canguru? Até quando o seu filho vai ser uma criancinha? Até quando você vai tratar um cavalão de 18, 19, 20 anos, 40 anos nas suas costas? E os seus sonhos, mãe? Aonde ficam? Tudo bem, você errou lá no passado, né? Houve problemas, divórcio, sei lá, a situação não estava boa, você também não tinha estrutura para ser mãe, mas e daí? Seu filho cresceu, e agora? Quantos sonhos o Espírito Santo manda dizer a você, mãe, e a você, pai, os sonhos de vocês. Você que é pai solteiro, você que é mãe solteira, você que é mãe e tem um filho adotivo. Os seus sonhos ficam aonde, mulher? Lá no baú? No passado? Tem mulher que quer ser decoradora, tem mulher que quer ser professora, tem mulher que quer se formar em alguma coisa, quer viajar, quer conhecer o mundo, mas nunca pôde. Por quê? Porque colocou sempre o filho em primeiro lugar. Isso não é legal, não é bacana, não é salutar, isso não é saudável, isso não é divino e não é da vontade de Deus. Enquanto os filhos são dependentes, tudo bem. Você dá o seu amparo, dá a sua guarnição. Depois os filhos estão adultos. Não fica pensando você, mãe, que você alisando o seu filho, protegendo ele, quando ele conseguir dinheiro, carro, casa, ele vai te amparar. Porque ele não vai te amparar. Ele vai trocar você e por uma questão de ingratidão, ele vai trocar você por 2 pares de coxa, por 2 pares de seios. Ele vai viajar,
ele vai viver a vida feliz, ele vai para altas baladas, ele vai comprar do bom e do melhor para ela. E você vai ser, sabe o quê? Apenas um objeto, uma mobília esquecida do tempo. E se bobear, ele tira você do seu quarto, coloca você num puxadinho no fundo do quintal e traz a fulana da rua, que vale 1 centavo, para dominar o seu espaço. Então, o que eu sinto que o Espírito Santo quer dizer a vocês: filhos adultos que batem as mães, que ameaçam mães, mães, vocês não estão sozinhas. O Espírito Santo, Deus, também age através dos homens. Nós temos políticas públicas, temos órgãos de segurança, nós temos defensoria pública, nós temos psicólogos em bolsos de saúde e em hospitais, que podem indicar às senhoras casos de agressão, de furto, de roubo de pensão, de aposentadoria. Tem o Código de Defesa do Idoso. Ninguém está sozinho nesse mundo. Recorram, peçam ajuda, não fiquem caladas dentro de casa. A senhora que é da Bahia, que hoje falou comigo, recorra. A senhora que é de Portugal, recorra. Porque senão, não alimente a falsa expectativa, a esperança de que se você cair de cama, se você sofrer um AVC, e tem pessoas que estão quase para ter um AVC, já sofreram AVC, podem ter outro AVC, eu falando com pessoas que me ouvem, que falam comigo, tanto nervoso que passam com filhos reais dentro de casa. Então, gente, antes de ser um AVC, antes de ficar debilitado, inválido, numa cadeira de roda, ou largado em cima de uma cama, ou pegar você e jogar você no asilo, viva a sua vida. Levante, ó, respire. Esqueça agora, esqueça, coloca de lado com essa roupa de mimimi, de passar a mão na cabeça, de seu filhinho. Essa é que é a graça. E vá viver a sua vida. Aproveite as benesses que a lei te dá. Tem gente que agora, a partir dos 60 anos, não paga mais viagem para viajar São Paulo para Santos, para Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Tem vale transporte, não é isso? Tem cartão, bilhete único para idoso. Você não viaja porque não quer, porque se acostumou a viver nessa submissão de escrava. Levanta, passa a roupa, levanta, faz café, leva cafezinho na boca para cavalão, levanta, vai no mercado, vai na feira, faz almoço, faz janta, e lava a roupa, e passa a roupa, e vai para casa. Você não é uma Rapunzel esquecida dentro de um castelo, escrava de um madrasto. Oh, perdão, uma Rapunzel na torre, né? Você não é uma Cinderela. E se você ficar nessa daí, seu príncipe vai passar por você, gordura, peixe, fritura, arroz, sabão, detergente. Como se chama? Ah, não posso ter filho, meu Deus. O Ricardo, o Rogério sabe fazer um arroz, o filhão não sabe fazer comida, tadinho dele. Tadinho dele, tu sabe muito mais do que você imagina. Micro-ondas, tá tudo aí, lasanha, instantâneo, miojo, claro que sabe. Sai de casa por 2, 3 dias para você ver. Quando você chegar na sua casa de volta, sua casa vai estar um fast food. Acorda, mulher. Você que não sabe nada. Larga o seu filho. A águia, ela vai treinando o seu filhote até o momento em que ele aprende a já dominar as suas asas, a orientação pelo vento, o equilíbrio. Depois, tchau. Os animais são assim. O instinto que Deus colocou neles é de ensinar os seus filhotes a se virarem. Mas o homem é o único tonto. O ser humano é o único bocó que carrega uma cruz nas costas. Às vezes, a Bíblia diz que os nossos filhos são heranças.
Mas às vezes nós transformamos os nossos filhos em cruzes pesadíssimas. Tem filhos que estão na saia, na barra da mãe, mesmo depois dos seus 50 a 60 anos. Mãe com 86 anos. Eu falo isso de conhecimento de causa própria. Eu não posso usar nome aqui, porque senão vai complicar para o meu lado. Tá bom? Mas, nego velho, negão, deixa de ser malandro, deixa de ser safado, vagabundo, deixa de ser chupim. Caminhe com a sua própria vida, meu. Deixa a sua mãe em paz. Tem filho que não deixa a mãe namorar. O pai já morreu faz mais de 30 anos. A mãe não pode ter um companheiro, não pode ter um amor. Sua mãe está viva ainda, tem sangue quente dentro dela, é um ser humano. Sua mãe pode. Mas você pode pegar tudo quanto é vagabunda na rua e levar para dentro da casa da sua mãe. Porque você nem homem é, você não tem nem condições de ter um apartamento ou de pagar um hotel ou um motel. Vai ter que levar para dentro da casa da mãe. Que falta de respeito, que ridículo isso, que feio. E você, mãe, não seja conivente, complacente, não seja passiva a tudo isso, não seja vulnerável. Recorra dos seus direitos, ore a Deus, recorra dos seus direitos na justiça. A justiça está aí para te proteger. Tem juiz, tem advogado, tem polícia. Ele é seu filho, ele não é seu dono, ele não é teu macho, ele não é teu marido, ele não é o teu inimigo. Você tem que aprender a colocar os seus filhos nos seus devidos lugares. A gente está vendo que a mulher tem sido muito massacrada nesses dias, esposa e mãe, justamente pelo que eu li. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, que conhecerá. Mãe, pais, conselho do apóstolo Paulo. Vocês têm o dom de discernir espíritos. Esse dom de discernir espíritos aí não é esse espírito aqui, o espírito do tranca-rua, da armadilha, do preto velho. Não são esses espíritos que Paulo está se referindo. Paulo está se referindo ao espírito do homem, do ser humano, da personalidade. Me diz que eu ando, eu direi quem faz. É nesse sentido que Paulo está falando. Ok? É nesse sentido. O pai fala, filha, não anda com aquele rapaz. Pai, quem é o senhor? Nem sabe quem é ele. Filha, não anda com aquele rapaz. Aquele rapaz já é queimado na rua, na quebrada, no bairro. Aquele rapaz já fez isso. Pai, mas isso aí não tem nada a ver, o senhor nem sabe. Ele é bonito, ele beija bem, ele é isso, ele é aquilo, ele tem carro, ele monta, ele é o pai, ele é o cara. Filha, não anda com aquele rapaz. Você olha apenas o exterior da pessoa. Então você vai pelo exterior, pelo físico, pelo material. Você não segue o conselho da palavra de Paulo. Pede a Deus o dom de discernir espírito. Tem pessoas que em 5 minutos de bate-papo, você já ganha ela. Você vai fazer uma leitura mental, psicológica, de como ela se expressa, do que sai da boca dela. Você vê se a pessoa tem caráter ou não. E não é difícil não, porque Jesus nunca nos deixa enganado. Agora, aquele cara que é cego, a moça que é cega, vai pelo sexo, vai pelo prazer, vai pela beleza, vai pela marca de roupa, vai pela moto, vai pelo funk, vai pelo samba, vai pelo pagode, vai pelo sertanejo universitário, vai pelo topete, não é isso? Vai pelos presentes e acaba se estrepando depois. Enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Então, meu querido, é hora de nós abrirmos o nosso coração para Deus. Tá certo, mãe? Tá certo, pai? É hora de viver a vida. Você que é mãe, que conversou muito comigo hoje, eu digo para você o seguinte, Joel capítulo 2, versículo 20, eu creio que 28, está escrito assim, olha só, gente. Joel
capítulo 2, versículo 20, versículo 25. Joel 2, 25. Para você, tá, mãe? Que tá se achando aí uma mobília de casa, largada, não consegue viver, que tem as suas carências de mulher, emocionais, de ser humano, que quer sair, quer dançar, quer viver, quer ser feliz, quer fazer compra, quer pintar o cabelo, quer viver uma vida saudável. Você tem que tirar esse encosto da sua vida. Mas olha o que Deus promete para você. Depois que você tomar as suas posturas, as suas atitudes, nem que for pela primeira vez na vida, mas se imponha. Coloca o dedo na cara. Pega o seu chinelo, para esse cavalo velho. Pega o seu porrete. Peça ajuda e bota para trabalhar. Bota para seguir a sua vida. Ninguém manda na sua vida não, mãe. Quem manda na sua vida é a senhora mesma. Claro, e Deus. Mas olha só o que Deus diz para você. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. O Senhor promete abençoar a vida de cada uma de vocês. Entretanto, a partir do momento em que vocês tomarem a atitude de se libertarem do espírito equivocado de que ser mãe é proteger o queridinho. Por que toda mãe, a maioria das mães, passa a mão na cabeça do filho que é errado? Já reparou isso? Os filhos que estão ali bonitinho, certinho, que fazem as coisas corretas, a mãe parece que não vê. Mas aquele que está sempre dando trabalho, que a polícia está batendo na porta, ou que está quebrando a cara de alguém na rua, ou que está bebendo, ou que está se envolvendo com porcaria, esse a mãe dá o sangue dela. Tá errado, mãe. Isso não está certo. Não é legal, não é bonito e não é divino. Passar a mão na cabeça dele é dizer, vai filho, continua fazendo que você vai ter sempre um braço aberto e um coração aberto para você. E é isso que ele quer. Os filhos ganham as mães dentro dos seus corações, dentro dos seus sentimentos, das suas emoções. Se o teu filho ganhar que você é muito boazinha demais, que você é muito cheio de misericórdia, muito cheio de perdão, de compreensão, minha filha, você está ferrada para o resto da sua vida. Você está condenada a ser uma turista em centro de detenção provisória, a ser uma turista em penitenciária, a ser uma anfitriã de policiais da ROCAM, da Rota, da Tático, dentro da sua casa, arrombando a sua casa, destruindo suas despensas de comida, rasgando o saco de arroz, os potes de arroz e feijão para ver se tem droga ou arma lá dentro, ou dinheiro fruto de roubo. É isso que acontece quando se passa a mão na cabeça daquele que deveria ser repreendido. E por que não levar uma surra para virar homem, para aprender a se colocar no lugar? Ah, mas é irremediável, é irredutível, é peitudo? Tchau. Se é peitudo com a mãe em casa, se bate boca, se já tem essa competência psicológica, mental, estrutura de debater com a mãe, de querer falar mais alto com a mãe, então tem condições de se virar com a boca e com esse espírito, com esse gênio do cão, para se virar sozinho na rua. E a culpa não vai ser sua não, mamãe. Viu, papai? Muitas vezes também, contradizendo o que foi pregado, a culpa também às vezes não é do pai, não é da mãe não. Às vezes são excelentes pais. Mas quem disse que nós dominamos a mente, o livre-arbítrio, a capacidade de decisão de um filho? Quem disse? Seu filho pode chegar em casa com a Bíblia na mão, com o pessoal da banda. Seu filho pode falar em línguas na sua frente.
e ser uma abominação lá fora. Ser um encrenqueiro, ser um líder de uma gangue, de uma turma, um ladrão, né? Um traficante, tudo que não presta. Ninguém sabe de nada. Só Deus sabe e a pessoa. Portanto, às vezes, muita gente fala que, né? Que a culpa é dos pais também. Não. É uma coisa ambígua, né? É como se fosse dois polos, né? Uma ponte que sobe e desce, sobe e desce. É muito relativo isso, gente. É uma questão mais de livre arbítrio, de capacidade de decidir as coisas. Tem um lado, como foi pregado, que a culpa geralmente é dos pais, porque os pais se sabotam, as mães se sabotam, porque passa a mão na cabeça de filho rebelde. Mas por outro lado, tem pais que são excelentes pais. Mas o cão do filho, me desculpa o termo, a coisa ruim, prefere se inclinar para o lado do mal. Decepcionar. Ser ingrato com a mãe, ser ingrato com o pai. Então o que fazer nesse caso? Vamos orar. Entregar na mão de Deus. Essa é uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Tem muito pedido. Mensageiro, ora para que Deus converta o meu filho. Ora para que Deus transforme o meu filho. Ou ora para que Deus transforme o meu marido. Mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Não vá ficar brava comigo. Como eu não sou vendedor de campanhas que arrecadam dinheiro. Ah, o perfume do amor, o corredor do amor. Ah, Deus vai transformar, trazer ele de volta. Se for de Deus, se estiver nos planos de Deus, seu marido volta. Mas volta limpo, sem doença, com transformação de caráter, moral, ética. Se não for de Deus, não adianta. Você pode pagar o que for. Você pode pagar o maior trabalho na cachoeira para um país santo. Você pode colocar o teu nome embaixo de um sobrinho católico. Você pode subir as escadarias do Pelourinho, na Bahia, meu rei. É massa. Você pode ir no templo do Edir. Você pode ir em qualquer lugar. Você pode andar de joelho para Aparecida do Norte. Você pode até o Vaticano. Pode até em Jerusalém. Se não for de Deus. Se ele não abrir o coração dele, você que é mãe, que está morrendo dia a dia. Mãe, você não dorme, não tem jeito. Você não liga mais para o seu marido virou irmão para você. Está vendo o seu limite, que seu marido tinha razão, a luz da razão. Você briga com ele por causa do seu filho, que só te dá trabalho e não está nem aí com você. Só quer o seu dinheiro, comida. Você está indo para uma via errada. Você que é mulher, que eu estava falando hoje à tarde, né, num grupo, que uma mulher, também não posso falar o nome dela, estava aí minha esposa, ela ligou, sabe que hora? 2h30 da manhã, mensageiro me ajuda. Falei, o que foi, minha filha? O que aconteceu? Mensageiro me ajuda. Falei, o que está acontecendo? Calma. Ela chorava, não conseguia falar e dizia, mensageiro, eu acabei de ser agredida. Mensageiro, eu acabei de ser estuprada. Eu estou toda machucada. Eu estou rasgada pelo meu companheiro. As minhas roupas, eu estou toda rasgada. Eu estou toda ensanguentada. Tinha tufos de cabelo dela pelo chão da casa e pela cama. Mas sabe o que mais me espantou? Foi que ela disse, eu não sei o que ele tem, que diabo que é isso de paixão que eu tenho por esse homem. Eu amo esse homem. Eu quero que o Senhor ore para que ele volte, para que Deus converta ele. Eu disse, minha filha, eu sinto muito, eu não vou orar para isso. Porque Deus, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. E se esse rapaz te bateu, te espancou, te estuprou, e não foi a primeira vez, se ele chegou bêbado e drogado, como você já disse, é porque ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de mudança, ele não quer saber de nada. Ele quer saber de folia, de farra, de bagunça, de te agredir, e o teu futuro vai ser decapitado,
atirada num saco de lixo, ou numa mala, ou jogada de um apartamento, ou dentro de uma mata, ou numa lagoa, num rio qualquer da vida. Você tem que tomar atitude e entender que Deus está dizendo a você o tempo inteiro: esse rapaz não é para você. Esse homem não é o amor da tua vida. Entende isso? Então, esposa, ex-esposa, namorada, noiva, que já apanhou, já foi ofendida verbalmente, fisicamente, já foi estuprada, abusada, que já foi roubada, furtada, mãe que já passou por essas situações horríveis, em vergonha pública, na rua, na vizinhança, em delegacias pelo seu filho, ameaças de traficantes, de outros bandidos, já comeu o pão que o diabo amassou com seu filho. Existem certas coisas que Deus não vai te responder, não porque Ele é mau, mas porque Deus só pode fazer uma transformação se Ele quiser, se Ele abrir a porta do coração dele. Lembra de Faraó? Faraó enfrentou todas as 10 pragas do Egito. Faraó perdeu até o seu filho unigênito diante de Deus. E mesmo assim, ele não endureceu, ele não amoleceu, não flexionou, não se curvou diante de Deus, não quis obedecer a Deus, não quis saber de Deus, mesmo tendo visto tantos sinais, tantas curas e tantos milagres. Ele não quis se arrepender diante de Jesus, diante de Deus, e não liberou o povo. E quando liberou, quis ir atrás para matar. Então essas pessoas, elas só mudam se elas quiserem. Só se elas quiserem. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, eu vou entrar com ele, cear, sair com ele e achar pastagem. Livre-arbítrio. Não perca o seu tempo. 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, morrendo, sendo espancada, sendo violentada, sendo roubada, sendo humilhada, sendo agredida, sendo tratada como um lixo, como um saco de pancada, ou como uma mulher da vida que pega o que quer, à força. E nem as mulheres da vida são pegas à força, tem que pagar. Então, olha só o papel que uma dona de casa, que uma doméstica, que uma senhora, que uma mãe passa na mão de um lixo, de uma porcaria de um homem, que acha que é o tal, que é o dono, que você é uma propriedade dele. Tá tudo errado. Não tem amor aí, não tem paixão, não tem amor, tem paixão é sofrimento, mas não tem amor, não tem graça, não tem beleza, não tem romance, não tem poesia, não tem fidelidade, não tem carinho, não tem afetividade. Não é um casamento, é um relacionamento do diabo, do cão do inferno. Tanto como aqueles que estão fora da igreja, como os que estão na igreja, como aqueles que são religiosos. Casamento para inglês ver, para a comunidade ver, para o pastor ver. Mas em casa, ele é o diabo. Na igreja, ele é o pastor, ele é o profeta, ele é o adivinhador, o revelador, fala em língua, pula que nem um cabrito, impressiona todo mundo, ora, prega, canta, revela, dá profecia, abraça os irmãos da igreja, os filhos da igreja, mas em casa ele é o diabo em pessoa. Bate na esposa, espanca, estupra, humilha, bate nos filhos, enfim. Eu estou aqui para pregar e falar a verdade para você. Eu não vou te enrolar, tá certo? Eu não vou tirar dinheiro, não vou ludibriar você, enganar você para dizer, ó, fala o seguinte, você faz uma campanha, faça um voto com Deus, porque aí Deus vai te responder. Você não fez o voto ainda? Você já passou na corrente do amor? Você já pegou o perfume de Israel, o perfume da Sagrada Família? Já colocou o salzinho abençoado na comida dele? O óleo santo na carne dele? Já jogou o pauzinho do amor nele? Nós somos filhos de Deus. Nós não somos sincretistas. Nós não somos feiticeiros. Não somos bruxos para ficar jogando
coisas benzidas para converter uma pessoa. Nada disso funciona. Muito menos dar o seu dinheiro numa campanha para o seu marido voltar. O que funciona é ele abrir o coração dele para Deus e se arrepender. Agora, quem o sabe quando ele vai se arrepender? Quem o sabe quando ele vai mudar a sua conduta, a sua postura? Quem o sabe quando ele vai deixar de ser violento? Quem sabe quando essa praga vai morrer? Ou você vai morrer? Tem pessoas que estão mais de 30, 20 anos apanhando de marido em casa que prega na igreja. Tem mais de 20, 30 anos mulheres tomando porrada dentro de casa, sendo humilhada, fazendo coisas horríveis e imorais, servindo aquele que deveria ser o seu marido, o seu amor, que deveria dar carinho e respeito, mas tem sido um homem podre dentro de casa com a sua senhora, com a sua mulher. Por que essas pessoas estão sofrendo tanto tempo, tantos anos, décadas? Porque elas têm esperança. Estão esperando que Deus converta ele, que Deus mude ele. Estão esperando que Deus converta o filho. Deus só vai mudar, só vai converter, se ele quiser se converter. Agora, cabe a você olhar para si mesmo no espelho, se ver como mulher, como um ser humano, como uma filha de Deus, ver o quanto você tem perdido tempo na vida, do lado de um traste desse. O quanto você tem perdido tempo derramando o teu sangue por um filho que não está nem aí com você. Nesse caso, a culpa não é de Deus, a culpa é tua. Nesse caso, de filhos que maltratam os pais, de maridos que maltratam as mães, feminicídio de vento em popa nesse país. Todos os dias uma mulher agredida, morta, estuprada. De quem é a culpa? Se não busca Deus, o coração é o maior alvo dos homens maus. A bondade exagerada, o amor, o carinho errado, a falta de não, a falta de impor as suas condições, as suas regras, o seu respeito a si mesmo e ao seu corpo, a falta de impor respeito, você como mãe, como senhora da casa, como senhora do lar. Nesse caso, a culpa não é de Deus, a culpa é tua. Você decide. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Não despreze as coisas de Deus. Tenha atitude diante de Deus. Ame a si mesma. Respeite a si mesmo. Respeite. Se ame. Bater é uma aplicação controlada, né, de um ato não danoso, de dor branda que faz a criança ver a seriedade do que ela fez. Sempre quero lembrar que a base da educação não está na disciplina corretiva, do bater, mas sim do diálogo e do ensino. Vamos deixar de enganar nós mesmos, mamães e papais. Vamos tirar a máscara, tirar as escamas dos olhos, enxergar as coisas com realidade, colocar cada pingo nos seus is, cada um no seu devido lugar, cada qual no seu quadrado. Viva a vida, pai. Viva a vida, mãe. Entregue tudo na mão de Deus, mas viva a sua vida. Eis que eu vos dou vida e a vos dou com abundância. Espero que esse bate-papo de hoje tenha abençoado você, abrido seus olhos
para que você não seja mais vítima, não seja mais o elo fraco do seu filho, o elo fraco do seu marido, o elo fraco da sua esposa. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Está o seu coração, Jesus. Se o seu tesouro estiver unicamente no teu filho, que não está nem aí para você, ou no teu marido, que não está nem aí para você, você está perdida. Tu está desperdiçando a tua vida, o dom, a graça da vida. Muda as coisas. Transforma a sua vida como seu tesouro, único bem. Saiba usufruir esse tesouro, essa dádiva de Deus. Quantas mulheres que perderam a sua vida, deram a sua vida para filhos que não estão nem aí, que nem no dia de finados vão visitar a mãe no túmulo, que nem lembram da sua mãe. Quantas mães perderam a vida pelos seus filhos? Quantas mulheres perderam a vida pelos seus maridos? Tantos avisos, tantos recados de Deus. Deus não se manifesta só através da Bíblia, através de pastores e de líderes religiosos, de profetas, de missionários, não. Deus se manifesta através de outras pessoas, de outras coisas na natureza. De todas as formas Deus se manifesta. Quantas vezes Deus falou contigo? Sai fora desse homem. De você, enganando-se a si mesma, pretextualmente, como uma desculpa. Não, mas eu tenho esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Ele vai mandar você para o cemitério. Você vai ficar esperando isso acontecer? Crie asas, voe e caia fora. Viva a sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem um homem de verdade para você. Tem um namorado, um noivo, um marido, um cara bacana, romântico, respeitador, que te ama de verdade, que respeita o teu corpo, respeita o teu tempo, respeita os seus dias. Entrega o teu coração nas mãos de Deus. Faça da palavra de Deus o teu tesouro. Você nunca será desamparado, nunca será admitida. Salmo 27, 10. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Você não precisa ter medo mais de ninguém. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa é o Senhor eu buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. O Senhor te exalta hoje, mamãe, você é mulher. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me corre. Buscai a minha presença
Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Agora, olha, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que se respiram, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você tem fé? Você acredita que ainda verá a bondade de Deus na terra dos viventes? Então tenha fé. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo lhe fará. Ainda que o teu pai e tua mãe te desamparem, ainda que o teu marido tenha te desamparado todos esses anos, te desprezado, ainda que teu filho tenha te desprezado todos esses anos, e vice-versa, o Senhor não te desampara e se compadece de ti. A decisão é tua, você decide. Não se sabote mais, não se faça mais de coitado, de vítima, e não passe mais a mão na cabeça de rebelde nenhum, de marmanjo nenhum. É hora de dar tchau e você viver a sua vida. Viva a vida que Deus te deu, mãe e esposa, pai e esposo. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Falemos com Deus neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e para todo o sempre. Ó Pai amado, louvado seja o teu nome. Oremos. Uma oração muito bonita e poderosa da parte de Deus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores permanecerem, derramarem por toda a parte,
a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, Pai, um só pensamento subirá até vós, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Mãe da inspiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmo, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa caminhar, para que possamos caminhar. Possa estar com o seu para que possamos caminhar como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e nosso desejo seja um só. E toda luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades, faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e as aparências das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixes ser tomados pelo esquecimento de que é o Senhor, o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos, e a que tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde cresçam nossas ações. Amém. Amado e eterno Deus, Pai das luzes, em nome de Jesus, o Cristo, vosso Filho, nós entramos, ó Pai, na Tua presença nesta hora. E suplicamos, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória, o Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção, em prol de Jaqueline, em prol de Marli e de todas as irmãs do grupo da irmã Eliana e sua família, a irmã das dores, as irmãs que me pediram oração hoje. Senhor, mães que pedem pelos seus filhos, a irmã Rose Pontes, a irmã Gidalva, a irmã da irmã Gidalva, entregamos o Bruno em tuas mãos, todos os jovens, adolescentes, maridos com problemas de vícios no álcool,
na cocaína, na heroína, no cigarro. Pessoas que estão se destruindo e destruindo a sua vida familiar, a sua vida social, os seus vizinhos, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus irmãos, que estão destruindo a família, o trabalho. Coloca as tuas mãos, Jesus. Derrama a tua luz neste momento sobre todas essas pessoas e dê a elas justamente, merecidamente, aquilo que cada uma precisa, merece e deve receber em caráter de urgência. Cura, libertação, solução, encaminhamento, emprego, ressurreição. Sabe, Deus, basta de lágrimas derramadas, basta de sofrimentos de mulher, de esposa, de filhos, de sofrimento de mães. Chega de tanta dor e tanta angústia entre ano e sai ano. Derrama o seu poder, derrama a sua graça. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus o Cristo. Estão todos abençoados, curados, libertos, restaurados, transformados, salvos, encaminhados cada um para um merecido destino. Responde às orações de todas as mulheres e irmãs que me pediram hoje, que conversaram comigo hoje. Que a paz, a luz, a força, a independência, a coragem, a provisão do Senhor venha sobre essas mulheres. Coloque na vida delas pessoas que venham somar, ajudar, protegê-las e lhes fazerem felizes. Em nome de Jesus o Cristo é o que eu vos peço. Pai das luzes, pelo seu poder e pela sua graça. Eu profetizo bênção, restauração, transformação, fim da violência, fim da humilhação, fim da agressão, fim da falência emocional, da falência romântica, fim da falência religiosa, fim da falência. Eu profetizo o fim da falência financeira, fim da dependência do outro. Eu profetizo o começo, o início de uma vida conjugal, de uma vida romântica, poética, feliz, dos sonhos de amor, de respeito, de carinho, de afeto. O início de uma vida financeira abençoada e próspera. O início de uma vida de relacionamento saudável, de união, de paz, de amor entre irmãos, famílias e parentes. Eu profetizo o início de uma vida saudável, sem vício de álcool, de drogas sintéticas, de narcóticos, de psicopatias, de doenças psíquicas, de doenças psicopáticas, de doenças psicológicas. O início, ó Deus, de saúde, o início, ó Deus, de vida saudável, de cura física, biológica, química, patológica, o desaparecimento do câncer, da cegueira, da surdez, da mudez, da paralisia, da tetraplegia, da paraplegia, o desaparecimento, o fim da depressão, do temperamento exacerbado, do gênio ruim. Renasçam, ressuscitem, todos pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E todas as perturbações espirituais desapareçam, saiam deste homem, desta mulher, desta casa, em nome de Jesus Cristo. Que a paz venha sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os seus. Erga a cabeça, levante-se. Deus te ama, ame-se também. Tenham todos uma boa noite, uma boa madrugada de paz, de sono, em nome de Jesus. Shalom Adonai,
Deus vos abençoe. Amém. Até a próxima live. Amanhã.